dia 31 de agosto de 2018, as principais notícias desta sexta-feira estão aqui na TV Difusora. Começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Homem acusado de matar maranhense na frente da filha em Brasília se entrega à polícia. Maranhão ocupa o segundo lugar em focos de queimadas no país. No esporte, em busca da regularidade do brasileiro, o Sampaio tem duas novidades para o jogo de hoje contra o CRB em Maceió. E no estúdio eu converso com um maranhense que é candidato a vice-presidente da República. O Bom Dia Maranhão está começando agora. 7h01 nessa sexta-feira, estamos juntos aqui pela TV Difusora com as principais informações do dia no Bom Dia Maranhão. A informação na velocidade que você precisa para começar bem essa sexta-feira. E hoje é sexta, daqui a pouco tem Jéssica Lima trazendo o Guia Cultural com o melhor roteiro para a sua diversão, para dar aquela parada aí, já que sexta-feira, ufa, chegou, né? Daqui a pouquinho, as informações para você. Silvão Alves está com os assuntos de segurança, Laércio Júnior fala de esporte e John Coutrin traz os bastidores da política desse dia de hoje. Dia em que começa a propaganda eleitoral gratuita. Começa hoje a propaganda eleitoral gratuita e nesse momento as emissoras de rádio já estão veiculando os programas e 12h40 começa a propaganda na TV. Quem tem os detalhes a respeito desse assunto participa com a gente já na abertura do Bom Dia Maranhão. É o repórter Eduardo Ericeira, com ele que a gente conversa agora. Eduardo, bom dia. Propaganda mais curta esse ano, mas enfim, já começou, né? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente inicia o Bom Dia de hoje falando sobre eleições, importantíssimo aí, assunto que as pessoas devem ficar atentas, como você disse, tem início hoje a propaganda eleitoral, já teve início no rádio, na televisão, começa aí na parte da tarde e também vai ter à noite. É importante que as pessoas, principalmente os eleitores, possam acompanhar as ideias, as propostas dos candidatos. Lembrando que na eleição deste ano os eleitores vão escolher uma pessoa para o cargo de presidente, também governador, senador, na verdade senadores, né, já que vão ser escolhidos 2 senadores também para o cargo de deputado federal e deputado estadual, então é importante e a TV Difusora vai estar informando, prestando essa informação, além da propaganda eleitoral gratuita, também vai estar repassando informações como já está acontecendo, então é importante que as pessoas estejam acompanhando para melhor escolher o candidato a partir das propostas e também ideias. A gente anotou aqui alguns números, Adalberto, para repassar aos telespectadores. Hoje, o primeiro a fazer essa campanha eleitoral, participar dessa propaganda eleitoral gratuita será Odívio Neto, candidato ao governo do estado pelo PSOL, tendo início a partir das 13 horas e logo depois dos candidatos ao governo do estado, o Odívio Neto começando, ele que é candidato pelo PSOL, entre os candidatos ao Senado, o primeiro será o Everton Rocha, do PDT. Ao todo, a população poderá ter acesso aí a 50 minutos de programação política dedicada às eleições na televisão, isso todos os dias, diariamente, 50 minutos, ao todo, dá cerca de mais ou menos aproximadamente 1.750 minutos durante todo o período de propaganda eleitoral. Ficou dividido em 2 blocos de 25 minutos, na parte da tarde de 13 horas até as 13h25, portanto de 1 da tarde até 1h25, e no período da noite de 20 até 20h25, portanto de 8 da noite até 8h25, então 2 horários em que as pessoas, os eleitores podem acompanhar as propostas e ideias dos candidatos. Lembrando que a gente vai falar aqui um pouco agora sobre essa questão do tempo de cada candidato, como ficou separado. Os candidatos ao governo do estado, quem terá maior tempo é o atual governador do Maranhão, candidato à reeleição, Flávio Dino, do PCdoB, ele vai ter mais de 4 minutos aí de propaganda eleitoral. Na sequência, vem Rosiana Sarney, do MDB, ela terá 2 minutos e 32 segundos para expor suas ideias, suas propostas aí de governo. Logo depois vem Roberto Rocha, do PSDB, com 1 minuto e 29 segundos. Depois, Odívio Neto, como eu disse, do PSOL, ele vai ter 14 segundos. Maura Jorge, do PSL, vai ter 11 segundos de propaganda eleitoral. E no final aqui, com o menor tempo, será o candidato Ramon Zapata, do PSTU. Ele vai ter apenas 9 segundos de propaganda eleitoral na televisão. A gente lembra também, fala importante, Adalberto, a programação, os telespectadores que acompanham aqui a programação da TV Difusora, vai ter 2 mudanças na nossa programação. O Jornal da Difusora, que vai ao ar à noite, nosso telejornal da noite, ele vai começar um pouco mais cedo,
por conta aí da propaganda eleitoral. Ele vai entrar ao ar a partir de hoje, às 6h55 da noite, portanto 18 horas e 55 minutos, 6h55, começando o Jornal Difusora um pouco mais cedo, e também o Na Hora D. O Na Hora D, que é nosso telejornal de meio-dia, ele vai começar no mesmo horário, só que ele vai terminar também um pouco mais cedo, por conta da propaganda eleitoral. Ele vai terminar às 12h40. Tá ok? Essas duas mudanças na nossa programação. É importante também as pessoas acompanharem, claro, já acompanhem, continuarem acompanhando os nossos telejornais, Bandeira 2, também o Bom Dia Maranhão, Na Hora D, e também o Jornal da Difusora, que a gente vai estar falando e muito sobre as eleições deste ano, para melhor esclarecer e também informar a sociedade maranhense. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Bom final de semana para você. Aí o nosso Eduardo Ericeira trazendo informação importante. Começa hoje o horário eleitoral. Lembrando que por sorteio na Justiça Eleitoral ficou definido que a TV Difusora é a geradora para todo o estado da propaganda eleitoral, portanto, na TV. Olha, quase metade dos consumidores brasileiros estão inadimplentes e acreditam não ter condições de sanar as dívidas pelos próximos 3 meses. Um dos motivos, de acordo com especialistas, ainda é o desemprego. Já são mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, que estão sem conseguir pagar as dívidas há mais de 90 dias. E o pior, 46% afirma não ter como pagar a dívida nos próximos 3 meses. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Compra mais do que ganha, né? Com base nos dados, a situação financeira de muitas famílias parece realmente estar num beco sem saída. É que 14% das pessoas entrevistadas sequer sabem quanto devem. Na parcela das que sabem, 20% extrapolou nas compras no comércio. O cartão de crédito também aparece com 20% e 36% das pessoas devem amigos e familiares. Além do desemprego, que o levantamento indica como a causa de 27% das contas não pagas, a renda insuficiente está no topo da lista e é o motivo do sufoco financeiro para 36% das pessoas entrevistadas. O aumento da inadimplência, ela impacta no comércio, nas receitas do comércio e no volume de vendas. Isso tende a causar um problema na redução das vendas ao longo dos próximos 2 meses. Entretanto, nós temos recursos adicionais que chegam à economia e tendem a aliviar esses números. Dona Ana Maria tem sentido o poder de compra diminuir. Para não gastar mais do que ganha, usa uma técnica que tem dado certo. Famoso e antigo, cadernetinho, anotar tudo que compra, anotar tudo que tem que pagar, e quando receber, sai logo pagando aquelas continhas que não pode ficar pendente. Segundo o especialista, essa é mesmo a melhor maneira de controlar os gastos. E mesmo para quem não vê uma saída para ajustar as contas, é o primeiro passo para conseguir se livrar das dívidas. Fazer um planejamento das despesas, verificar aquelas que são emergenciais e que você não pode postergar, como conta de luz, de condomínio, planos de saúde. E essas sim, você tem que deixar um orçamento com receita suficiente para pagá-las todo mês. Confira agora o nosso giro de notícias. Termina hoje a campanha nacional contra a pólio e o sarampo, mas para garantir maior cobertura contra as doenças, a Prefeitura de São Luís promove mais um dia D, amanhã, sábado, quando as unidades de saúde estarão abertas de 8 da manhã ao meio-dia. Equipes de vacinadores também estarão nos shoppings São Luís, Rio Anil e da Ilha, nesta sexta-feira e também no sábado, de 3 da tarde às 7 da noite. Pais e responsáveis deverão levar as crianças para serem imunizadas. Crianças de 1 ano ou menores de 5 anos que ainda não estão protegidas contra o sarampo e a poliomielite para tomar as doses das vacinas. Mulheres que perderam as mamas em decorrência do câncer e não fizeram a reconstrução cirúrgica receberam na tarde de ontem próteses mamárias. As entregas fazem parte do projeto Autoestima Nunca é Demais, o empoderamento da beleza feminina, desenvolvido pelo setor de órtese e prótese da Secretaria Municipal de Saúde. Antes da entrega, elas participaram de um momento de acolhimento com conversas e troca de experiências. Além de receber as próteses, as mulheres também tiveram um dia de beleza. Está preso o homem suspeito de matar a esposa maranhense dentro de casa domingo passado na cidade de Itapuã, em Brasília. Eduardo Gonçalves de Souza, de 34 anos, se entregou à Polícia Civil na tarde de quinta-feira. De acordo com testemunhas, Eduardo não aceitava o pedido de divórcio e teria cometido o crime na frente da filha de 9 anos do casal.
Eduardo será interrogado hoje pela equipe do 6º DP de Paranoá, no Distrito Federal. Foi essa delegacia responsável pelo caso que recebeu Maria Regina 2 semanas antes do feminicídio. Ela registrou uma ocorrência de ameaça contra o companheiro. Chegou a pedir medida protetiva, mas teve a demanda negada pela Justiça no dia 16 de agosto. Vamos à participação do Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Sintonia bom dia a todos. aqui, né? Sintonia. Perfeito, já olhou, já percebeu. Ô, Silvão, vamos falar de coisa séria. Hoje é sexta-feira, a gente vai falar aqui de um assunto, mais uma vez, aquele caso do feminicídio lá da Maranhense, que foi assassinada em Brasília, no Distrito Federal. Né? E aí o acusado, o suspeito principal, se entregou à polícia? Se entregou, ele se apresentou acompanhado de uma advogada ontem, na divisão da Polinter, lá de Brasília, né, porque já havia um mandado de prisão expedido contra ele. Inclusive ele está sendo procurado em todo o território nacional, lá em Januária, que é a cidade dele, lá em Minas Gerais, onde tem a família dele lá. A polícia já tinha feito campana lá para tentar prender o Eduardo. Então ele não tinha saída, ele foi, se apresentou lá na delegacia da Polinter, Eduardo Gonçalves de Souza, né, que acabou tirando a vida dessa senhora, Dona Maria Regina, que era daqui, da comunidade do Coroadinho, morava lá em Brasília e foi assassinada no último domingo, lá em Brasília, com mais de 20 facadas, um crime que chocou, porque ele teria praticado o crime na presença da filha dele, que é uma menina de 8 anos. O que chama atenção, e que foi motivo até de uma revolta por parte da família da Maria Regina, expressaram isso no sepultamento dela, que ocorreu ontem lá no Tibiri, no cemitério do Tibiri, é que dias antes ela havia procurado a justiça para solicitar as medidas protetivas, que você sabe que é uma forma de evitar que a mulher continue sendo agredida, espancada e até morta. E aí, infelizmente, a juíza de lá teve um entendimento de que as agressões poderiam cessar, que isso é comum, desentendimento em casal, e não aplicou aquilo que está na lei, que é as medidas protetivas. E muita gente questiona, mas ela poderia também ser assassinada, mesmo estando sob as medidas protetivas, mas já aí é um agravante, né? Já haveria mais uma dificuldade. De quem sabe também, se o fato dela ter procurado para a justiça para pedir medidas protetivas e essas medidas não terem ministrado, isso pode ter irritado muito mais o Eduardo, que foi lá e acabou tirando a vida da Maria Regina. Lamentável. Silvan, a Operação Domínio, a gente falou sobre ela aqui, né? Ontem, mas agora está tudo dominado, mas não pelo Estado, não pela polícia, porque o pessoal foi todo liberado. Exato. O delegado Praxístedes, que é o delegado lá de Imperatriz, coordenou essa operação, ele deu entrevista, sendo certa até frustração, porque você imagina fazer incursões numa organização criminosa que é uma das mais violentas do país, correndo o risco, né, do policial ser baleado, perder a vida, e aí, em menos de 12 horas, conforme prevê a lei, o acusado ele tem que ser apresentado na audiência de custódia. E lá, nessa audiência de custódia, todo o trabalho da polícia foi por água abaixo, porque foi um grande afetivo, tinha Polícia Civil, Senarc, Delegacia de Homicídios, Polícia Militar e mais a Polícia do Tocantins, que eles estavam fazendo o tráfico de drogas envolvendo os dois estados. E aí, né, todo esse trabalho para nada, porque o juiz acabou soltando todos eles na audiência de custódia. É difícil entender, viu? Muito. Ô Silvan, ontem um policial à noite foi baleado ali próximo à região do Bequimão. Conta pra gente o que aconteceu. Olha, a polícia trabalha com a hipótese de um assalto. O assaltante, inclusive ele abandonou uma moto no local e acabou pegando um táxi. Porque o policial é treinado para reagir. Infelizmente, há uma semana atrás a gente perdeu o Sargento Povas, né, que reagiu também um assalto lá no Maiobão, e o soldado Monteles, que estava na parada de ônibus, estava na folga, quando o assaltante chegou, roubando os pertences de todos os passageiros, ele reagiu. Houve uma troca de tiros, o Monteles foi atingido, ele é lotado no GTM do 6º Batalhão, foi socorrido, passou por uma cirurgia, o quadro dele ainda requer cuidados, né? Ele está lá no Socorrão 2, o hospital Clementino Moura, e o bandido pegou um táxi, um Meriva, e abandonou a moto, que foi apreendida lá pela polícia. Ele está sendo procurado hoje, né, como aquela região ali tem as câmeras de monitoramento, essas câmeras irão ajudar a polícia a identificar esse indivíduo que acabou baleando o policial. Boa sexta-feira, bom final de semana, Silvan. Ok, bom final de semana a todos. São 7h15, 7h15, agora nós vamos à região Tocantina, Imperatriz, informação chegando com Luiz Carlos Lima, inclusive sobre esse período do ano, né, o Maranhão ocupa o 2º lugar em focos de queimadas em todo o país. Luiz, bom dia.
Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Bombeiros registraram redução do número de focos de incêndio em vegetação aqui na região neste mês de agosto, mas o Maranhão está entre os estados com maior número de queimadas. O Maranhão ocupa a segunda posição no ranking dos estados brasileiros com maior registro de focos de queimadas em 2018. No primeiro semestre, o 3º Batalhão dos Bombeiros Militar atendeu a 111 ocorrências de focos de incêndio em Imperatriz e cidades vizinhas. Só no mês de julho foram 54. Os bombeiros se prepararam para o mês de agosto com muitos casos, mas aconteceu exatamente diferente do que vinha acontecendo em anos anteriores. No mês de agosto de 2018, até agora, foram somente 26 ocorrências. Nós tivemos uma redução do número de ocorrências de incêndio e vegetação na ordem de 60% menor do que a média dos últimos 3 anos, né? A gente atribui bastante essa redução pelas condições do clima aqui na região. Nesse mês de agosto foi favorável. Os bombeiros lembram que é crime provocar queimada para limpar terrenos na zona urbana e que na zona rural são necessários cuidados na hora de usar o fogo na preparação da terra para uso da agricultura, como escolher horários com temperaturas mais baixas e de preferência sem vento. Temos nos preparado aí, colocando uma guarnição a mais nos dias de serviço para atuarem especificamente nessas ocorrências de incêndio em vegetação. Começa a entrega de kits gratuitos do Sinal de TV Digital. Famílias de Imperatriz e mais 4 cidades aqui da região já podem agendar a retirada de um dos mais de 65 mil kits. A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital. A Andréia, por exemplo, foi em uma das unidades de atendimento para saber como receber o kit. Apareceu a oportunidade, eu vim me informar como é. São mais de 65 mil kits com antena digital, conversor e controle remoto. Para fazer o agendamento, basta acessar o site ou ligar para o número 147 com o número de identificação social em mãos. Se ele verificar que ele tem direito de receber um kit conversor, ele se desloca até o ponto de retirada, entrega o protocolo de agendamento que ele fez e retira seu kit. Os kits serão entregues em local, dia e horário que as famílias escolhem quando fazem o agendamento pelo site ou pelo telefone. Até agora, já foram realizados mais de 3.000 agendamentos em Imperatriz. É legal, né? Que aí a gente não fica sem utilizar a televisão antiga, né? É bom. Por hoje é só, Adalberto. A gente se despede desejando um excelente fim de semana a todos. Obrigado, Luiz. Um bom final de semana para todos, a Imperatriz também. No próximo bloco eu converso com um maranhense que é candidato a vice-presidente da República. E mais, Montes Altos terá eleição simulada biométrica nesse domingo agora. Assunto para John Coutrin, que volta já já com os bastidores da política. São 7h18 no Maranhão. São 7h22, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Eu converso agora aqui no Bom Dia com o professor Hertz Dias, candidato a vice-presidente da República pelo PSTU, tendo como candidata a presidente Vera Lúcia. O professor Hertz Dias tem 47 anos, é militante do Movimento Negro, integrante do grupo Gira Vermelha, que compõe inclusive canções de protesto. Professor, um ótimo dia. Opa, bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes da Difusora. Nós já recebemos aqui, no próprio Bom Dia, a candidata Vera Lúcia à presidência da República, e ela falava sobre a estratégia do partido, de não concordar com esse sistema, né, entender inclusive que é equivocado esse modelo, mas que essa é uma oportunidade de falar aos trabalhadores, falar à população brasileira exatamente sobre isso, né? Fazer um contradiscurso, digamos assim. Você acha que as pessoas têm entendido essa mensagem? Qual é a principal dificuldade que tem hoje o partido, além do tempo de TV, para levar essa mensagem? Então, o principal é isso. Na verdade, o STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, está coroando os partidos mais corruptos do país. Ou seja, o PSTU, que é um partido que não está envolvido em casos de corrupção, por exemplo, vai ter 3 segundos. Você sabe que comercial de TV não pode ter menos de 14 segundos. Como é que a gente vai explicar o nosso programa em 3 segundos? Enquanto os partidos corruptos, justamente aqueles que estão mais envolvidos em casos de corrupção, são os que terão mais tempo. Ou seja, não dá para fazer como o Bonner fala, por exemplo, que
eleitor tem que saber votar, tem que saber em quem votar, se não conhece quais são todos os candidatos. Nos debates nacionais, na maioria tem 13 candidatos, aparecem apenas 8. Tem entrevista que aparece apenas 4 candidatos. Então é um jogo de cartas marcadas que, inclusive, a maioria desses candidatos são financiados pelas empresas que estão envolvidas em casos de corrupção. Além desse tempo de TV, quer dizer, para além dessa questão do tempo, o partido tem espaços em entrevistas, enfim, outros espaços a ocupar, como o senhor fala, o senhor considera injusto esse espaço, mas há outros espaços para levar essa mensagem também. Por que o trabalhador, no entendimento de vocês, não conseguiu entender ainda a mensagem do partido? Ou isso é equivocado? Não, pelo contrário. A receptividade em relação ao manifesto que a gente está apresentando, que é um chamado à rebelião, que a gente está dizendo o seguinte: as eleições não resolvem o problema da nossa classe. Senão já teria resolvido. Os trabalhadores votam de 2 em 2 anos. Então isso está tendo uma receptividade muito grande. Porque diferente das outras organizações, dos outros partidos, dos outros candidatos, nós estamos colocando propostas para mudar estruturalmente esse país. Por exemplo, você tem de uma ponta da nossa classe 66 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou subempregadas. Isso num total de 100 milhões de pessoas. 66 milhões. Como é que você vai resolver isso? Se na outra ponta tem 100 empresas que controlam metade da riqueza desse país. Todos os candidatos que estão dizendo que vão resolver o problema do desemprego nesse país sem expropriar essas 100 empresas, estão mentindo. Ou são um santo milagreiro ou são um Pinóquio. Um dos dois. E são Pinóquio, porque não tem santo. A não ser o Alckmin, que na lista da Odebrecht aparece como santo, é o santo do Paulo. Como é que nós vamos resolver o problema da saúde, da educação, da moradia, transporte coletivo, sem suspender o pagamento da dívida pública nesse país, que consome 40% do orçamento? De cada R$100 que você paga de impostos, 40 vai para meia dúzia, 6 bancos. É impossível. E qual o papel que teria o setor produtivo, as empresas, num possível governo do PSTU? Não, na verdade, as grandes empresas, vamos expropriar essas grandes empresas para gerar emprego. Essas 100 empresas que a gente está falando, elas geram 2 milhões de empregos só no país e controlam metade da riqueza. Nós vamos expropriar, nós vamos colocar essas empresas sob o controle dos trabalhadores, reduzir a jornada de trabalho sem redução do salário, porque aí você gera emprego. O Temer fez ao contrário. O Temer foi elevar a jornada de trabalho, inclusive diária, de 12 horas diária. No campo, por exemplo, você tem um agronegócio que controla 45% das terras produtivas para produzir soja, para alimentar porcos e gado na Europa. Nós estamos defendendo a expropriação do latifúndio, reforma agrária. De cada 100 hectares, o agronegócio emprega 2 pessoas. O pequeno produtor, por exemplo, que você perguntou, emprega 15 pessoas. Você tem que fazer reforma agrária, inclusive, para resolver o problema de desemprego no campo e para saciar a fome do nosso povo, que nós temos 16 milhões de pessoas que passam fome nesse país. Há esse manifesto, professor, a rebelião, mas o senhor entende que há um clima nesse momento no país favorável à aceitação disso? Nós tivemos, por exemplo, há 2 anos, há 3 anos, as pessoas ocupando as ruas, não é? Protestando, mas ao mesmo tempo nós tivemos, leia-se inclusive com a própria reforma trabalhista, um ataque severo aos próprios sindicatos. Claro. Então essas entidades estão fragilizadas nesse momento também, não é? Exato. E a mobilização, de certa forma, também quando a gente percebe alguns movimentos no próprio Congresso Nacional, mas que as pessoas às vezes não ocupam esses espaços de protesto, inclusive na própria capital federal. Como lidar com esse quadro, com esse contexto? Na verdade, o processo de mobilização no Brasil, nós estamos vivendo um dos maiores processos de mobilização, porque tem muita indignação por baixo, muita corrupção por cima, muita indignação por baixo. Desde 2013, com a jornada de junho, nós vimos numa crescente processo de mobilização. Em 2010, nós alcançamos o maior patamar de greves na história desse país, que supera a década de 80, que foi a década de maior ascenso do movimento operário nesse país. Ano passado, nós tivemos a maior greve da história desse país. E só não tivemos a segunda para derrubar o Temer, porque as grandes centrais, o problema não é que os trabalhadores não estão querendo lutar, é que as grandes centrais que se incorporaram ao Estado e as organizações de esquerda que se incorporaram ao Estado, elas traem permanentemente os trabalhadores. Olha a greve dos caminhoneiros. Pararam o país, controlaram as grandes vias desse país durante 10 dias. O que fez a CUT? O que fez a CTB? O que fez as grandes centrais? Ao invés de chamar uma greve, porque não cairia só o presidente da Petrobras, cairia também o presidente Temer. Mas eles fizeram o contrário, eles traíram uma greve histórica dos caminhoneiros. Então existe um sentimento muito por baixo. A greve dos caminhoneiros foi uma rebelião. No período da escravidão, que nosso povo foi escravizado durante 350 anos,
os negros resgatavam a sua humanidade, que era esvaziada pela escravidão, se rebelando contra a escravidão, inclusive construindo os quilombos. A gente está dizendo que para a classe trabalhadora resgatar a sua humanidade, ele precisa se rebelar contra esse estado de coisas que está aí. Nós precisamos superar a sociedade capitalista. Foi a sociedade que escravizou os negros, que eliminou os indígenas, que promoveu 2 guerras mundiais, ditaduras militares. Não temos mais nenhuma experiência para fazer com esse modelo de sociedade. Nós precisamos construir uma sociedade em que as coisas tenham a sua função e não se transformem em mercadoria. A cadeira sirva para sentar. Mas no capitalismo, a primeira função da cadeira é se transformar em mercadoria. O alimento é se transformar em mercadoria. A casa é se transformar em mercadoria. Então nós queremos desmercantilizar os produtos que a nossa classe produz. Se nós produzimos a riqueza, por que nós não podemos controlar a riqueza que nós produzimos? Quem foi que disse que você precisa de secretário de educação para controlar a educação e não a comunidade escolar? Então é isso que nós estamos defendendo nesse período. Professor, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado. São 7h29, dando sequência às últimas entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. O programa Resenha nas eleições de 2018 recebeu ontem o candidato pelo PSDB, Alexandre Almeida. O candidato chegou à TV Difusora sozinho. Antes de começar a entrevista, ele falou sobre a expectativa de poder explorar assuntos importantes que podem ajudar o eleitor na escolha do candidato ao Senado. Penso que quanto mais informação a sociedade tiver de todos os candidatos, do ponto de vista de suas opiniões, suas ideias, do seu comportamento, melhor vai ser para cada cidadão fazer o seu julgamento, tomar a sua decisão. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Itevaldo Júnior, fez perguntas sobre lei de execuções penais, corrupção, trabalho análogo à escravidão e reforma política. No segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular, com perguntas feitas pelos eleitores e previamente sorteadas pelo candidato, os assuntos foram sobre Estatuto do Desarmamento, geração de emprego e renda e ideologia de gênero. O apresentador ainda fez uma pergunta sobre mudança partidária. No final, o candidato fez uma avaliação sobre a sua participação no programa. Eu gostei muito, porque aqui eu tive a oportunidade de dizer a você que está me assistindo agora o que é que eu penso sobre vários temas, sobre o que eu penso sobre a necessidade da reforma política, sobre o que eu penso em relação aos políticos, profissionais corruptos. É uma grande oportunidade. Por isso eu quero agradecer a você que me deu essa oportunidade. A entrevista completa está disponível no portal MA10. Hoje o Resenha recebe o candidato ao Senado pelo MDB, Edson Lobão. O programa começa às 1h45 da tarde e Lobão também é entrevistado às 18 horas do Ponto e Vírgula na Rádio Difusora FM. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira. Aura Jorge participa de carreata pela tarde em Imperatriz e depois segue para a caminhada em Açailândia. Pela noite se reúne com lideranças em Imperatriz. Ramon Zapata, pela manhã, acompanha a entrevista de candidato a vice-presidente na TV Difusora. Ao meio-dia, faz panfletagem em porta de universidade na capital. E à noite, participa de lançamento de candidato ao Senado Federal no João Paulo. Rosiana Sarney visita amanhã os municípios de Igarapé do Meio, Olinda Nova, Matinha e Viana. Flávio Dino, pela manhã, realiza carreata em Santo Antônio dos Lopes e caminhada em Aldeias Altas. Pela tarde, tem reunião em Duque Bacelar e depois realiza carreata em Buriti e Caxias. Roberto Rocha, às 6 da tarde, participa de lançamento de candidato ao Senado Federal em Timon. Odívio Neto, pela manhã, grava programas em rádio e TV para horário eleitoral e depois se reúne com a coordenação do partido na capital. À tarde, realiza a panfletagem na Praça Dom Pedro II, no centro de São Luís. Especialista em política, Diogo Cutri, nosso comentarista aqui do Bom Dia. Bom dia para você, Diogo Cutri, boa sexta-feira. Boa sexta-feira a todos. Ô, Diogo, nesse final de semana nós vamos ter mais uma vez eleição simulada biométrica. Agora vai ser no município de Montes Altos? Exato, no município de Montes Altos, Adalberto. A simulação é importante para o Tribunal Regional Eleitoral. Será em Montes Altos, uma cidade, Adalberto, que tem cerca de 6 mil eleitores.
E lá o Tribunal Regional Eleitoral testará, avaliará o sistema biométrico ali por impressão digital na hora de votar. E eles, além disso, capacitarão os mesários, avaliarão o sistema, ou seja, será um teste aí já antecipando as eleições do dia 7 de outubro. E eles farão esse teste de simulação biométrica na cidade de Montes Altos. Ô John, a candidata ao governo do Maranhão, Rosiana Sarney, foi quem mais recebeu recursos do MDB até agora? Você faz uma consulta lá ao site do Tribunal Superior Eleitoral e lá do aberto tem os repasses. Do MDB, a nível nacional, tem vários candidatos a governador. E entre eles a Rosiana Sarney. A Rosiana Sarney foi o que recebeu até agora, a candidata Rosiana do MDB, via Diretório Nacional, fundo partidário, foi a que recebeu a maior quantidade de recursos. Claro que o MDB deve estar apostando na candidatura de Rosiana Sarney, deve estar focando na candidatura dela e por isso passou até agora, Adalberto, algo em torno de 8 milhões para a candidata Rosiana. Além dela, outros candidatos também já receberam. No caso do governador Flávio Dino também é prioridade do PCdoB nacional, até porque o governador Flávio Dino é o único governador hoje pelo PCdoB no país e ele também já recebeu algo em torno de 4 milhões, ou seja, são os repasses legais, claro, todos legais, via Diretório Nacional dos partidos, através do fundo partidário. João, como é que foi a movimentação dos candidatos ao governo do Maranhão, aí encerrando praticamente essa semana? Vamos lá, vamos por partes, por cada candidato. Nós temos as fotos. O primeiro candidato foi o governador Flávio Dino. Ontem, Adalberto, em Codó, o Flávio Dino esteve lá numa passeata, numa carreata, junto com o deputado Everton, que é candidato a senador, junto com a Elisiane, que é candidata a senadora, lá com lideranças locais de Codó. Por exemplo, o prefeito da cidade de Codó, o Francisco Najib, apoia o Flávio Dino, e também o ex-prefeito Zito Rolim. Foram eles, Adalberto, que conduziram essa grande passeada, essa grande caminhada e carreata na cidade de Codó ontem, bastante prestigiada ali pelo Flávio Dino, na companhia do deputado Everton e da Elisiane, que são os candidatos ao Senado na coligação do Flávio Dino. A segunda candidata, a Rosiana Sarney, esteve na cidade de Santa Inês, também bastante prestigiada lá o evento da Rosiana. Ela esteve acompanhada por lideranças de Santa Inês como o ex-prefeito o ex-prefeito Valdivino Cabral, que apoia a Rosiana Sarney, e também o candidato a deputado Souza Neto, que é de Santa Inês e concorre por lá. Lembrando que em Santa Inês, o atual prefeito Vianney Bengel e o ex-prefeito Robert apoiam a candidatura do Flávio Dino. O terceiro candidato, Adalberto, foi o Roberto Rocha. O Roberto Rocha esteve ali na cidade de Tutóia, Araioses, Água Doce do Maranhão. Ali, falando para os presentes, o Roberto Rocha pregou maior incentivo ao turismo local através da Rota das Emoções, e ele disse que, caso eleito governador, Roberto Rocha estimulará ali, incentivará o turismo na região de Tutóia, Água Doce e Araioses. A outra candidata foi a Maura Jorge. A Maura Jorge, Adalberto, ela se reuniu com uma representante do Unicef e se comprometeu, através da assinatura de um documento, a incentivar, a ter propostas e ações para as crianças e adolescentes do Brasil através dessa parceria, caso ela seja eleita, com a Unicef. Os demais candidatos, o Ramon Zapata e o Odívio Neto, também realizaram as agendas, foram mais agendas de reunião interna com a campanha e de gravação de programas eleitorais. Para encerrar, o caso do Lula, será que hoje definitivamente vai ser batido o martelo em relação à participação dele? Até porque o horário eleitoral já começou, né? Exatamente, Adalberto. Hoje há uma expectativa, a partir das 2h30 da tarde, de ser levado o caso do Lula para apreciação e análise do Supremo Tribunal Federal. A turma de 11 ministros deve se reunir para analisar se o Lula já pode participar ou não do horário eleitoral e pode ser incluído, paralelo a isso também, pode ser analisado a candidatura do Lula, se ele será candidato ou não. Isso deve entrar em pauta, aguardado com muita expectativa, hoje à tarde, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, John. Bom final de semana. Obrigado, Alberto. É segunda-feira. São 7h37. No próximo bloco, o Sampaio tenta manter a regularidade no Brasileiro e tem 2 novidades para o jogo de hoje, hein? E mais, o nosso guia cultural dá as melhores dicas para o seu final de semana. Bom dia, volta já, depois do intervalo, não saia daí.
São 7h40, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira. Agora, último bloco do programa, a gente fala de esporte. Laércio Júnior, Série B continua, daqui a pouco a gente vai falar do Sampaio, mas enfim, tá tentando agora na reta, digamos assim, decisiva, né? É reta decisiva para saber quem vai brigar por alguma coisa. A Série B está dividida, até o 11º colocado ainda pensa em classificação para a Série A. Do 12º até o Lanterna Boa Esporte, todos têm possibilidades, inclusive, de cair para a Série C. Confira o complemento da 24ª rodada que começou lá na segunda-feira com a derrota do Brasil de Pelotas para o Curitiba, teve empate do Criciúma com o Guarani e também teve uma vitória importante do São Bento diante do Oeste, que tirou o time paulista da zona do rebaixamento. Confira os jogos de hoje e de amanhã. Hoje tem Londrina e Atlético Goianiense no estádio do Café, no Paraná, às 7h15 da noite. Mesmo horário de Paysandu e Juventude na Curuzu, em Belém do Pará. A Ponte Preta encara o Vila Nova às 9h30 da noite no Moisés Lucarelli, em Campinas. Amanhã, 3 jogos fecham a 24ª rodada. Avaí e Figueirense fazem o clássico catarinense às 4h30 da tarde na Ressacada. O Goiás recebe o líder Fortaleza às 7h da noite no Estádio Olímpico de Goiânia. E o Boa Esporte recebe o CSA, vice-líder da competição, às 9h da noite em Varginha. Os jogos importantes que movimentam essa 24ª rodada, e o Sampaio tem, talvez, aquele que pode ser um divisor de águas. Pode embalar ou voltar para uma situação complicada na competição. Vamos conferir a preparação do Sampaio para o jogo de hoje à noite, às 9h30, contra o CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. A boa atuação contra o Paysandu ainda repercute, serve de motivação para o Sampaio continuar arrancando para fora da zona do rebaixamento. O tricolor já está em Maceió. O técnico Paulo Roberto Santos aproveitou para falar da evolução da equipe nos últimos jogos. Lá em Belém, a equipe se portou mais uma vez bem, só que dessa vez construindo o resultado, que é mais importante. Então acho que agora, com essa sequência de 2 bons jogos, apesar de contra o Curitiba também nós tínhamos feito uma boa apresentação, eu acho que a primeira vitória acontecendo, como aconteceu, que era um peso a ser tirado desse grupo, eu tenho certeza que daqui para frente agora a sequência de bons resultados ela é muito possível. 2 novidades do time que entra em campo hoje. No gol, Andrei retorna após se recuperar de uma lesão no ombro. Agora dar continuidade no trabalho, né? Ajudar meus companheiros a sair dessa situação, para a gente ter um resto de ano tranquilo, feliz e manter o Sampaio correr na Série B. No meio de campo, William Oliveira volta ao time titular em lugar de Adilson Goiano, expulso contra o Paysandu. O tricolor treinou ontem à tarde no centro de treinamento do CSA. Manter a regularidade dos últimos jogos é o grande objetivo dos jogadores. É muito importante, a gente sabe que a gente está numa crescente, a confiança está voltando e a gente procura agora fazer um bom jogo, da mesma forma que a gente fez nesses 2 últimos jogos que a gente fez. Não conseguimos conquistar os 2 pontos, os 2 jogos dentro de casa, né? Foram 6 pontos, fizemos só 1 e almejamos agora 6 pontos fora. Manter essa regularidade aí e sair daqui com os 3 pontos, que a gente sabe que vai ser muito importante pra gente. Acho que esse momento a gente tem que primeiro estudar o adversário, ver qual vai ser a proposta de jogo deles e vamos esperar o ok do professor para que a gente possa também dar o nosso máximo ali na frente para que a gente possa conseguir esse resultado positivo. Boa sorte para a Bolívia querida, jogando lá em Maceió contra o CRB, que também luta contra o rebaixamento. O CRB hoje é o primeiro time, está na 16ª posição, está fora, é o primeiro time fora dessa zona da degola. O Sampaio, com uma vitória, diminui essa diferença para apenas 1 ponto em relação ao adversário direto, que é o CRB. E o fim de semana vai ser de velocidade. Teremos uma etapa da Copa Petrobras Norte e Nordeste aqui em São Luís do Maranhão. Mais de 60 pilotos inscritos. E está em jogo aí 3 vagas para a disputa do Campeonato Mundial de Kart, que vai acontecer este ano lá na Suécia, hein? Boa sorte aos pilotos maranhenses que vão tentar, quem sabe, conquistar uma dessas 3 vagas. Tem a presença de pilotos do Maranhão, do Piauí, do estado do Tocantins e do Pará. Alto nível técnico é a grande modalidade que daí pode surgir bons pilotos, né? A disputa da seletiva Petrobras é para pilotos entre 15 e 20 anos. Então, os novos talentos tendo a oportunidade de acelerar neste final de semana lá no Kartódromo Engenheiro João Salem, dos mais belos do Brasil, próximo ao estádio do Castelão. E lá na cidade de Imperatriz, o tempo é de praias, né? As praias do Rio Tocantins. E a prática de uma modalidade esportiva também está sendo apreciada por quem visita.
a região lá das praias do Rio Tocantins. O caiaque e o stand-up, duas modalidades esportivas praticadas no Rio Tocantins. Aos poucos vem gente interessada em saber como funciona na prática o stand-up, a modalidade que exige equilíbrio. O praticante deve se manter em pé na prancha e remar, ficando à vontade para seguir a direção da água ou ir contra o percurso dela. Os amigos Claudemir, Pablo e Beto começaram brincando, só para passar o tempo mesmo. Depois veio a ideia, transformar o lazer em trabalho. Com insistência dos banhistas, passaram a alugar os equipamentos. A gente brincava muito aqui com os caiaques, né? E tivemos algumas interrupções de banhistas ali querendo alugar, né? A gente ficou aquele um tempo na cabeça e depois a gente aumentou aí a frota, digamos, né? Com stand-ups e mais caiaques também. Resolvemos colocar um preço popular, né? Para o pessoal conhecer. Para o ano que vem a gente aumentar a frota, como o Pablo disse, e pensar maior. Eu conversava com o Pablo aqui, né, que eu também vou testar, saber se eu tenho o equilíbrio, né, suficiente para praticar aqui o stand-up aqui na Cacau, né? Bem pertinho aqui da areia, com muito cuidado, né? Para a primeira vez foi bom, só não arrisquei ir muito longe. O Beto faz questão de lembrar que o incentivo dos amigos para a prática dos dois esportes na Praia do Cacau pode ir além de uma diversão de final de semana. Então essa atividade aqui, sem dúvida nenhuma, fortalece todo esse contexto do polo turístico da nossa Chapada das Mesas, que foi criado no entorno do Parque Nacional, que agora recente foi feito o plano de manejo. Só uma correção, são duas modalidades, o stand-up e o caiaque, como o repórter já trouxe os detalhes na reportagem. Arrisca, Adalberto. Não sei não, demora mais um pouquinho. O Emerson é nosso representante aí da Difusora. E foi muito bem, foi pela primeira vez foi muito bem. Na segunda-feira está de volta. Valeu, Laércio. Se Deus quiser, com uma vitória hoje do Sampaio fora de casa era importante, hein? Vamos lá, se vencer, escapa do rebaixamento na terça com uma nova vitória. Maravilha. 7h47, você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. É hora de conferir as melhores dicas para o seu final de semana. Tá chegando ela, Jéssica Lima, e o nosso guia cultural. Olá, cheguei com as melhores dicas para você montar o roteiro para sua diversão nesse fim de semana. Tá começando o Guia Cultural. Oi, você que diz assim, tem animação para criançada nas telonas, Jovens Titãs em ação nos cinemas. E nessa história, o quinteto dos Jovens Titãs se mobilizam para também ganhar espaço nas telonas, ao perceberem que os super-heróis estão estrelando filmes. Muito divertido. E comeu aquele podrão! E no cenário nacional, a grande estreia é a continuação do filme O Candidato Honesto, o 2, com Leandro Hassum no papel de João Ernesto. E novamente ele é convencido a se candidatar à presidência. Só que dessa vez ele vence e descobre que a vida em Brasília não é nada fácil. Honesto 2. Amanhã e domingo tem uma comédia de outro mundo chegando no Teatro Zenira Fiquene. É a peça Morrendo e Aprendendo, que conta a história de uma egoísta socialite que, ao morrer, imagina que vai ter tratamento VIP no outro mundo. O teatro fica na Faculdade Fama e a peça começa às 19h30. Que é pra dar uma agitada. Nada físico, quero voltar inteira, com pernas, braços. E as noites de São Luís nesse fim de semana prometem ser animadas e cheias de atrações nacionais. E para começar, hoje rola um samba raiz lá na Casa das Dunas. É a festa Samba da Maré e a super atração da noite é o cantor Jorge Aragão. Calor na relação, mas desejo de viver. Hoje também rola um especial Coldplay no Cidade Velha Pub, a banda que faz homenagem a Sexy Magic. Domingo acontece o Samba Maranhão no Porto da Gabi. Os shows começam a partir das 2 da tarde com Delcio Luiz, Feijoada Completa, Vamos de Samba, Tô Demais e Bruno Shinoda. É muita atração. E para encerrar
fechar com chave de ouro, sábado rola um super show também na Casa das Dunas. É o retorno da banda Calcinha Preta com a formação original. Daniel Dial, Bel Oliver, Ana Gouveia, Silvana Aquino e Paulinha Abelha, e uma história de 20 anos de sucesso. Na festa também rola show de Willy Gomes e Anderson Mendonça. Bom demais, né? Preciso saber o que foi que eu fiz. Foi você que diz assim, não quis cuidar. Agora que você já sabe de tudo que vai rolar de bom na cidade, é só escolher a melhor opção. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero outro alguém que me ame também, que me dê carinho e me dê amor, muito amor. Calcinha preta. Opções não faltam no fim de semana, né? E amanhã tem a festa Bumba Meu Carnaval na Casa Barrica, na Madre Deus, a partir de 7 da noite. E por lá se apresentam o Roberto Risse, a banda Bicho Terra, Regional TQ, Samba, Golpe do Baú e direto do Rio de Janeiro, o puxador de samba Quinho do Salgueiro, conhecido Quinho. Vai estar amanhã aqui na ilha, nessa festa, portanto, lá na Casa Barrica. Olha, São Luís recebeu essa semana um festival gastronômico com direito a aula show com chefes de cozinha convidados. O local que deu nome ao evento é um espetáculo à parte. A construção é datada do século XIX. Fica bem no miolo do centro histórico de São Luís. Originalmente não era assim. A Casa das Tulhas era um conjunto de barracas para armazenar e vender todo tipo de coisa. Em 28 de julho de 1855, a Companhia Confiança, com a licença da Câmara de São Luís, e tem até um marco lá no local, demoliu a casa e ergueu o mercado. A principal entrada do Mercado das Tulhas, ou Casa das Tulhas, é essa aqui, pela Rua da Estrela. E é lá que estão os quiosques com os principais atrativos culturais e também gastronômicos de São Luís. Bora conhecer? E são produtos vindos de várias partes aqui mesmo do Maranhão. E tem de tudo mesmo, por isso é inspiração para várias realizações, inclusive festivais. Seu Biraci, o Bira, tem 43 anos trabalhando aqui e conta o que tem no mercado. Farinha, que é uma das culinárias maranhenses, e temos também aqui a nossa castanha, tem o nosso doce de espécie feito em Alcântara. Tem a nossa tiquira também, que é uma especialidade aqui da nossa ilha, que só aqui no Maranhão tem essa tiquira. E também temos aqui também o gengibre, temos o camarão. Tem uma tainha seca, que é a tainha pitiu. Tudo encontrado aqui? Tudo encontrado aqui na Casa das Tulhas. Essa diversidade influenciou o Festival Mercado das Tulhas, que trouxe 22 chefes nesta edição para diálogos e intercâmbio entre produtores e comunidade. A Flávia Quaresma se encantou com o que encontrou no lugar. Chefe de cozinha renomada de Brasília, trouxe para sua aula show um misto de especiarias maranhenses. O meu prato foi criado no Mercado de Tulhas. Eu fui lá e olhando ali o que eu vi, vi um camarão seco maravilhoso, pequeno, um sabor bom, nível de salga perfeito, uma delícia. Aí eu peguei, criei uma vinagrete com ele, óbvio que eu dei uma bela flambada com tiquira, que eu não podia deixar de usar, já que estamos falando de produtos regionais, da terra. E aí peguei a farinha de vocês e hidratei com um pouquinho de leite de coco, que eu amo, leite de coco, e um pouco de caldo de legumes. Transformei isso num cuscuz para fazer uma salada bem fresca para esses dias quentes, daqui do Maranhão. Vou misturar com essa vinagrete, salteei os quiabos, salteei machixe, ficou uma saladora bem interessante. Claro, o toque final na vinagrete, folhas de vinagreira cruas, só cortadas fininhas, bem fininhas, para trazer também mais um toque daqui do Maranhão para o prato. Legal, né? De parabéns ao festival que terminou ontem aqui na capital maranhense, trouxe chefes renomados, enfim. A gente precisa disso e essa mistura, inclusive usando aqui a matéria-prima, ingredientes aqui da nossa culinária, né? Para você um ótimo dia, bom final de semana, outras notícias no portal MA10. A gente se encontra na segunda às 7 da manhã, bom final de semana, até lá.